O tema que nós vamos meditar hoje é a lista de Schindler. A lista de Schindler. A Segunda Guerra Mundial, ela produziu muitas atrocidades, histórias macabras, de sofrimento e destruição. Mas dentro dessas histórias que nós queremos apagar da nossa memória, as coisas que aconteceram, ainda há histórias boas. Então, o tema sugerido, ele vem dessa história boa. Isso aí, ó. Nós vamos falar de Oskar Schindler. Ele foi um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1.000 judeus durante o Holocausto ao empregá-los em sua fábrica. E Oskar Schindler, ele convenceu o comando nazista de que não era lucro matar os judeus totalmente nos altos fornos, né? No Holocausto. E ele convenceu o alto comando nazista que, colocando os judeus para trabalhar dentro de empresas e produzindo tipo roupa, produzindo tipo armamento, produzindo pratos, panelas, os judeus, os nazistas teriam muito mais lucro com os judeus do que matando eles no Holocausto, ou seja, matando e queimando eles. O custo de matar o judeu e deixar vivo seria menor o custo do que matar o judeu. Né? Porque havia todo o transporte dos corpos para tirar e aquele negócio todo. História terrível, história que o mundo quer esquecer. Né? Mas no meio dessa história tem o Oskar Schindler com essa ideia e ele convenceu uma parte desse comando nazista. Então o que ele fez? Ele apresentava uma lista, vamos ver dentro de mais alguns minutos, e nessa lista continha o nome de pessoas judias que deveriam trabalhar, e ele colocou a empresa dele para trabalhar a favor da guerra. Contudo, essas pessoas que estavam lá, elas eram preservadas da morte. E eu não sei se vocês conhecem algum judeu que passou por essa experiência, talvez poderia falar com muito mais propriedade do que eu, né? Mas dá para entender, em um universo de morte, você encontrar uma ilha de salvação, mesmo que seja às escondidas, porque estamos vivendo uma guerra, eu acredito que é algo muito bom de preservar e salvar algumas almas, já que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Né? Eis aí o Oskar Schindler, a foto dele. Ele morreu há pouco tempo agora, né? Se não me falha a memória, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele veio a falecer. Mas eis aí a foto de Oskar Schindler, um alemão com uma visão humanitária muito grande, um amor muito grande para com o ser humano. Eis aí a fábrica do Oskar Schindler. É aí que ele abrigou mais de 1.000 judeus aí dentro, trabalhando para ele e produzindo para o exército, mas preservando a vida deles. Aí está o Oskar Schindler no centro da fábrica. Vocês veem por essa foto que a fábrica já está em situação precária, bombardeios também do lado alemão. Mas ele continuou produzindo na sua fábrica totalmente destruída. E aí está ele no meio dos funcionários, que na verdade são judeus, que ele estava preservando a vida desses homens aí e dessas mulheres. Eis aí uma foto da lista de Schindler, por isso que é conhecida como a lista de Schindler. Houve essa lista também da parte na Argentina, teve um alemão, um argentino que também salvou muitas vidas, há um norueguês que salvou muitas vidas também. E ali tem um nome, vocês percebem que os nomes são todos judeus, né? Olha lá, Davi, Samuel, Jacó, Jonas, são nomes
de cunho hebraico, e ali tem a numeração deles ali, das pessoas que Oskar Schindler apresentava ao comando nazista, e os nomes contidos nessa lista, eles eram preservados da morte. Eu fico pensando como essas pessoas sonhavam ter o nome delas na lista de Schindler, né? Você assistiu o filme, A Lista de Schindler? Alguém aqui nunca assistiu já? Então pegue na locadora, baixe na internet, se é possível, mas assista A Lista de Schindler. Muito bom, muito 10 o filme, muito educativo, muito bom. Olha aí, ó, é ele o autor dessa frase: quem salva uma vida, salva o mundo todo, né? O mundo inteiro, né? Quer dizer, um homem com uma visão extraordinária, né? Ele não toma, ele não generaliza, mas ele vê a importância de cada ser humano. Cada ser humano é importante no coração desse Oskar Schindler. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas estão trocando as coisas pelo ser humano, né? E outro dia eu li que nós estamos amando as coisas e usando o ser humano, quando devíamos fazer ao contrário, amar o ser humano e usar as coisas. Eu trabalho em igreja, você sabe disso, e as brigas que, por exemplo, as brigas familiares que eu tenho enfrentado, não sei aqui, mas em outros lugares por onde tem passado, eu vou conversar com casais, por exemplo, as brigas, quase todas elas, não estão no cunho humano, mas material. Estão brigando por causa de dinheiro, estão brigando por causa de casa, estão brigando por causa de terras, por causa de apartamentos, por causa de prestígio. Geralmente as brigas no seio da família vêm por coisas materiais e não por coisas, por situações humanas. Tipo assim, eu quero ser mais amado, eu quero ser mais atendido. Ninguém reivindica isso. Está todo mundo reivindicando coisas materiais, coisas passageiras. Oskar Schindler não teria feito a obra que fez, nem seria reconhecido nos anais da história, se ele não amasse o ser humano. Não é isso? Ele era alemão, ele não tinha o porquê de salvar nenhum judeu. E diante, né, dos milhares de judeus que morreram, 1000 judeus não significa absolutamente nada, concorda? Num pensamento assim, puramente nazista. Puramente não significa nada. Mas ele queria salvar pelo menos uma vida. Se uma vida fosse salva, ele de fato estaria satisfeito, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ok. Assim como houve na história do Holocausto uma lista salvadora, conhecida como a lista de Schindler, nós também temos uma lista que pode salvar a nossa comunidade e o mundo. Existe essa lista em nosso meio e eu chamo essa lista de a lista de Paulo. Paulo faz uma lista que nós vamos ver daqui a pouco, e essa lista ela pode salvar não somente a nossa comunidade, a comunidade de Cristo, ela pode orientar a comunidade de Cristo, como também ela pode salvar o mundo. Praticando o que está nessa lista de Paulo, nós temos condições de sermos uma comunidade melhor. Não uma comunidade religiosa, mas uma comunidade orgânica. Muito mais corpo, muito mais sentimento. Não aquela coisa de domingocentrismo, né? A gente só se encontra no domingo, só se encontra no templo. Mas a lista de Paulo, que nós vamos ler, ela fala do ser humano, ela fala dos relacionamentos, ela diz a respeito dos sentimentos, que é tão importante para nós mortais. Então vamos ver no próximo slide. Nossa lista não consta nome de pessoas, mas grifem aí, se você está anotando, mas de atitudes relevantes na vida do cristão. Fala de atitudes relevantes. Olha, Deus tem me permitido andar um pouquinho, não tanto como eu mereço, mas Deus tem feito isso.
na verdade não deveria fazer nada para Deus, por não ter essa capacidade, mas Deus é quem faz todas as coisas. Eu tenho encontrado igrejas maravilhosíssimas, igrejas fisicamente bem situadas, igrejas com muito conforto, igreja com uma mão de obra muito relevante, mas igrejas mortas, igrejas frias, como também eu tenho tido contato com comunidades sem nenhuma expressividade física, quer dizer, de apresentação de templo, de um bom grupo de louvor, de instrumentos, de localidade, mas uma comunidade coesa, uma comunidade unida, uma comunidade forte. E é isso que a gente quer na comunidade de Cristo, que ela seja forte nos sentimentos, que a comunidade de Cristo seja forte nos relacionamentos pessoais. Quanto mais forte for o relacionamento pessoal, mais nós vamos suportar a falta das coisas físicas. Entenderam? O relacionamento pessoal forte, bíblico e forte, divino e forte, ele nos livra das reclamações quanto à ausência de coisas físicas. Um bom som, um bom grupo de louvor, uma boa palavra, uma boa localidade, uma boa luminosidade, uma boa ventilação. Quando nós somos fortes na unidade, na comunhão, essas coisas não são importantes para nós. Nós até podemos conseguir, sem nenhum demérito, nada negativo, mas o mais importante para essas comunidades é estarem juntas. Eu costumo brincar com os pastores e dizer o seguinte, que isso vale para vocês também, que quando o pastor ou o membro já não consegue chamar o filho do outro membro pelo nome, é hora de parar de crescer. Porque uma comunidade onde as pessoas não conhecem as outras, as pessoas daquela comunidade que não se conhecem pelo nome, significa que elas não têm comunhão. As igrejas do Novo Testamento não são mega igrejas, são pequenas igrejas. Não há igrejas grandes no Novo Testamento. Essa megalomania de igreja grande é da nossa era agora, é do nosso tempo. Eu não sei se isso tem respaldo bíblico. Eu não sei se isso agrada a Deus. Porque o que eu tenho ouvido é mais ou menos assim. Pastor Wilson, eu estou numa igreja grande, mas eu me sinto sozinha ou sozinho no meio da multidão. Já ouviram falar isso aí? Como é que pode alguém ser salvo em Cristo Jesus, estar no meio do povo de Jesus e se sentir solitário? Pode. Pode, porque lembre-se isso, quanto maior for o número de membros, infelizmente, essa é uma estatística terrível, quanto maior for o número de membros, menor será a comunhão entre eles. E aí viram as panelinhas, né? Aí viram dos fundadores, a panelinha dos fundadores, a panelinha dos novatos, a panelinha dos professores, a panelinha dos médicos, a panelinha dos mecânicos, a panelinha dos estudantes, dos solteiros, dos casados, tico-tico no fubá. Então a igreja vira uma panelinha em todos os cantos. E essa panelinha, depois de centralizada, ela não consegue mais sentar à mesa e comer no mesmo prato. Então esse é o grande desafio nós, pastores, crescer numericamente, mas crescer na comunhão também. Quer dizer, a velocidade do crescimento deve acompanhar o crescimento da comunhão. Então, muitos projetos para megas igrejas e grandes ceifas não estão levando em conta a liga de comunhão que os membros têm uns com os outros. Amém? Então, nessa lista que vamos ler agora, daqui a pouco, fala exatamente do relacionamento nosso como comunidade e como o mundo pode ser atendido com essa atitude.
Vamos lá? Aos Romanos, capítulo 12. Você trouxe sua Bíblia? Vamos ler essa lista de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 9. E enquanto eu estou lendo isso aqui, versículo 9, do capítulo 12 aos Romanos. Leiamos juntos aí, acompanhe a leitura. O amor seja sem hipocrisia, sem ser ator, tem que ser real, não pode ser de palco, de apresentação, tem que ser real. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que vocês acharam dessa lista? Forte? Forte? É fácil encontrar isso nas comunidades? Olha, garimpar isso nessas grandes igrejas, encontrar isso tem, mas precisa garimpar. Precisa cair em campo, cada caso um caso, porque nós temos ficado assim, estarrecidos com as coisas que têm acontecido nesses últimos dias. O que tem de desavença entre irmão contra irmão, não é isso? Mesmo na justiça, você já encontra hoje um irmão penalizando um outro irmão perante o juiz. E o juiz diz: mas vocês não são crentes, são da mesma igreja. Nós já estamos vivendo isso nos nossos dias. Nos nossos dias em que somos expressivamente grandes como religiosos, mas insignificantemente pequenos como irmandade. Isso é chato, né? Isso machuca a gente, né? Isso toca na gente. O que adianta ser reconhecido como expoente no meio religioso evangélico, no caso do Brasil, mas em termos de comunhão nós somos inexpressivos. Quer dizer, cada um de nós vive a sua própria vida porque sabe que não pode compartilhar os seus problemas, porque não vai ter ninguém para ajudá-los. Vamos lá. Essas atitudes salvam vidas, família, comunidade e posicionam o crente no centro da vontade de Deus. Essas atitudes aqui é o que eu devo buscar para a minha vida. Se você quer chamar isso de dom, chame de dom. Se você quer chamar isso de talento, chame de talento. Eu chamo isso daqui de caráter cristão de quem de fato nasceu de novo. Não somente tomou um banho, não simplesmente tomou um banho numa piscina ou num rio no batismo, mas ele teve um encontro com a cruz de Cristo.
houve mudanças significativas dentro do seu interior. Então esse pensamento é isso, ó, ele posiciona o crente no centro da vontade de Deus. Você quer ser usado por Deus? Cumpra a lista de Paulo. Em um mundo que todo mundo gosta de cantar, e todo mundo gosta de pregar, já perceberam isso aí? Meu Deus, nunca em toda a história produzimos tanto material fonográfico, tanto de música como de pregação nos dias atuais. É impressionante como se canta nesse Brasil afora. Mas a mesma proporção que canta e prega não é a mesma proporção que se ama e que se perdoa e que se suporta um ao outro. Sim ou não? Isso aí não é antagônico, não é esquisito? Não é um absurdo isso? Não é um contrassenso? Quer dizer, nós estamos produzindo coisas que não servem para a nossa comunhão, não servem para o nosso caráter. É impressionante isso. Me ajude aqui se eu estiver errado, tá? Eu não tinha parado para ouvir isso o que eu ouvi. Eu sei que já existe há tempo, mas só foi esses meses agora que eu me acordei. E diz assim, ó, ação livre toca e você adora. Mais ou menos isso? Me ajuda se eu estiver errado. Ação livre toca, não é? E você adora. Quer dizer, a nossa parceria é a parceria de marketing. Não é uma parceria vindo de espírito. Quer dizer, o cantor bom, o cantor legal, é o que está atrelado a uma grande gravadora. Não há preocupação mais em saber se ele tem a chamada de Deus para aquele ministério. Pregações, vocês entram no YouTube, internet, tem pregações para todos os gostos. Pregação para a família, para você chorar, para você dar risada. Tem palhaço no púlpito, tem poeta no púlpito, tem professor no púlpito. É impressionante o que tem aí nesse país afora. Mas esse material todo produzido não está conseguindo colocar o crente no centro da vontade de Deus. Então questiona-se isso. Questiona-se a validade dessas coisas. E aqui para nós hoje à noite, né? Constantemente vocês questionam a vida de vocês aqui. Porque se a vida de vocês aqui não estiver influenciando o bairro onde está o templo, se a casa de vocês não está influenciando a rua onde vocês moram, questione a fé de vocês. Questione a fé de vocês. E o que Paulo está colocando aqui, para nós sacudirmos o mundo, é coisa fácil, sim ou não? Agora, só pratica quem passou pelo novo nascimento. Quem não passou por novo nascimento, não consegue colocar em prática a lista que o apóstolo Paulo colocou aqui. Essas atitudes atestam o grau de espiritualidade do crente. Então, naquela lista lá, não tem questões religiosas, tem questões de caráter e de procedimento, de atitudes que o evangelho requer de cada um do novo convertido que se apresentar a Cristo. Então ele fala exatamente sobre espiritualidade do crente. Essas atitudes revelam quem reina no coração do santo. Quem é o governante no meu coração e no seu coração. Quem é que está por trás de nós na lista de Paulo? Quem é que está por trás de nós? Se nós não estamos conseguindo colocar em prática a lista de Paulo, também o governo que está sobre nós precisa ser questionado. É que governo está orientando a minha vida? Será que é o governo religioso? Um governo denominacional? Será que é um governo convencional? Ou é o governo do reino de Deus? Atitudes relevantes. Vamos juntos? A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, vamos. Não ser. A palavra está com vocês. O que isso significa? Um de cada vez para não atrapalhar. O apóstolo pode dizer, não seja uma lesma. Não seja uma lesma no cuidado. O que significa isso? A questão não é ter medo. Eu posso até ter medo. Tem coisas que, você mexer, por exemplo, você já foi na cidade de leprosos? É terrível.
terrível. Tudo que você toca, você tem medo. A gente não tem como não ter medo dessas coisas. É natural do ser humano se defender. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aí é que você sabendo que alguém precisa de um cuidado, saia rápido. Não espera o pastor dizer, quem aqui pode fazer? Não, você já se coloca na posição. Vocês imaginem se isso fosse uma realidade na nossa vida. Se isso aqui fosse realidade na nossa vida, nós não tínhamos necessitados na igreja. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo não coloca a oração em primeiro lugar aqui. Já perceberam isso? Porque o nosso erro não é orar, o nosso erro é agir. Eu acho até que a gente ora demais e age de menos. Você sabe que tem alguém na comunidade que está desempregado, faça uma ação na direção daquele homem, daquela mulher. Você mesmo vai atrás de emprego para ele sem que ele saiba. Você imagina? Quem não gostaria de participar de uma comunidade dessa? Eu pergunto a vocês. Quem não gosta? Olha, uma pessoa sabendo que uma comunidade age com rapidez em cima das minhas deficiências, o louvor pode ser fraco, a pregação pode ser fraca, a igreja pode estar dentro de um brejo, mas aquela igreja cresce. Sim ou não? O ser humano quer exatamente isso. Vê o que o apóstolo Paulo está falando. E aonde ele está mexendo? Ele está mexendo nas nossas atitudes. Atitudes. Crentes que ficam dando lustro em banco, e não descruza as mãos para trabalhar, não coloca a mão no arado, pode estar fazendo o maior pacto satânico de toda a história. Maior pacto satânico. Porque ele é só um animal que engorda. Ele só vive em confinamento dentro da igreja. Eu confino o animal lá. E eu posso garantir para vocês que eles não fazem nada. E por isso que engordam. Você vai brigar com um crente hoje, você vai dar aula de teologia para crente, muitas vezes ele sabe mais do que nós. Então vocês não têm problema de conhecimento, sim ou não? Vocês tem livro, tem internet. Conhecimento não é o problema da igreja brasileira. O problema da igreja brasileira chama-se atitude. Os crentes sabem muito, cabeção grande, mas o corpo, ó. Isso para mim chama-se ET. Extraterrestre, né? Um ser que não tem em outro lugar, em outras palavras, né? Então, olha o que o apóstolo Paulo pediu. Que eu e você não sejamos vagarosos. Será que ele está precisando? Vamos fazer mais uma campanha de oração para ver se é verdade. O camarada está morrendo de fome e ainda quer fazer campanha de oração, gente. O que é isso? Isso pode salvar uma vida ou não pode? Pode. O vizinho está passando necessidade e você ainda está expulsando os demônios da casa dele. Expulsa o demônio, mas vai levar comida para o endemoniado, ué. Não confunda demônio com endemoniado. Sim ou não? Demônio se expulsa, endemoniado se alimenta. Que ele é feito de carne e osso, como nós. Quem tem fome não pode esperar amanhã. Quem tem sede não pode esperar para o amanhã. Outro. Juntos. O que é fervoroso no espírito? O que é fervoroso no espírito? Como? Andar na presença? Pode ser, com certeza. A palavra fervoroso diga ferver, né? Está sempre em ebulição. Ele está pedindo que a nossa fé esteja sempre em alta. Que a nossa confiança em Deus seja sempre em alta. O crente não pode ser uma gangorra. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Já perceberam isso? A gente tem um culto maravilhoso no domingo, segunda-feira o dito cujo está pedindo oração porque está triste. Vai se converter, meu irmão. Concorda comigo? Como é que pode uma noite de 24 horas mudar a espiritualidade de um crente? Você faz uma campanha de oração, faz uma campanha das irmãs, um congresso de mulheres, sai todo mundo queimando. Na segunda-feira está todo mundo jogando gelo pela boca. Mas eu não entendo isso. Um dia ele está lá em cima na espiritualidade. E no outro dia, lá embaixo. Num dia ele está com Jesus. No outro dia ele está com o diabo. Num dia ele é luz. No outro dia ele é trevas. Num dia ele é Jesus Cristo. No outro dia ele é o demônio.
Então Paulo está pedindo o seguinte, que a minha espiritualidade esteja sempre em alta. Constância seria a palavra mais certa. Que eu tenha constância na minha espiritualidade. Com isso, ele não está dizendo que você não vai ter sofrimento, não é nada disso. Tá? Mas está pedindo que a sua confiança em Deus seja constante. Constante. Independente de festa, coisa parecida, mantenha a sua espiritualidade em crescimento, em fervescência, crescendo diante de Deus, em fervor diante de Deus. Juntos, a palavra está com vocês. O que ele está dizendo com essa palavra? E qual o quesito que diz se a pessoa é de Deus ou não? Ele se alegra na tribulação. É impressionante como o crente de hoje, ele colocou uma divisão no cérebro espiritual dele. Se existe isso, né? Ele colocou uma divisão, é o seguinte, ó. Tudo que me faz bem, vem de Deus. E tudo que me faz mal, é do diabo. Isso é verdade? Deus não mata também? Filho não nasce com problema também? Casamento não se separa dentro da igreja? Não há briga dentro da igreja? Tudo debaixo de oração. Crente não morre de acidente? Não morre de doenças? Como é que pode que tudo que é bom vem de Deus? E o que é ruim vem do diabo? Mas essa é uma perspectiva minha. Na perspectiva de Deus, não, meu filho. Ó, alegrai-vos na guerra. Alegrai-vos na guerra, na tribulação. Paulo está dizendo o seguinte, sejamos adultos espirituais para entender que as lutas devem servir para o nosso crescimento e não para o nosso desespero. Deus também permite lutas na nossa vida. Aliás, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo os profetas padecendo. Se você ler, por exemplo, o livro de Jeremias, sabe o que ele disse a respeito da vida dele? Maldito é o homem que disse para o meu pai que nasceu uma criança, que era ele. Maldito o homem que disse para o meu pai. Ele disse, maldito seja o dia em que eu vi a luz do dia. E por que Jeremias disse isso? Porque a vida dele estava passando por uma luta terrível. Mas em nenhum momento ele disse, foi o diabo que fez isso. Em nenhum momento ele atribuiu o mal ao diabo. Aliás, vamos invocar aqui o nosso irmão Jó, né? Qual foi a resposta que ele deu para a mulher? Você se lembra, a esposa dele? Como louca, mas ele disse mais coisa aí. Ele disse mais coisas. Quem deu, irmã? Quem tirou, irmã? O que ele pede para fazer? Olha, gente, é essa espiritualidade. É essa espiritualidade que eu busco para a minha vida. De eu ter essa clara visão de que eu preciso transformar lutas em bênção para a minha vida. Eu não devo me desesperar mediante lutas, porque nós que estamos com Deus, amém? Temos que estar presos no que o apóstolo Paulo, acho que foi Paulo mesmo que disse, me falha a memória agora. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, a comunidade que se desespera, ela perde o rumo do céu. Perde o rumo do céu. Outro item importante. Juntos. Ele não está dizendo fazer campanha de oração. Ele não está dizendo tirar um momento para oração. Ele está pedindo perseverar em oração. Permanecer em oração. Persistência na oração. E oração não precisa dobrar o joelho, não precisa ser sozinho no ônibus, na fila do banco, na hora do almoço, na empresa. Você pode estar orando ao teu Deus. A meu ver, Paulo aqui não quer que as pessoas recebam algo na oração, mas ele está
preocupado que a pessoa não se desligue diante de Deus, que ele não perca a sua comunhão com Deus. Então, oração não é só para receber. A oração é para dizer que eu não sou desse mundo. Eu sou do céu. Oração é para dizer para a minha alma que a minha pátria é celestial. Então, quando eu oro com fé, eu estou me transportando para o reino de luz. Eu estou me transportando para onde Deus está. E essa prática de orar para o invisível, concorda comigo? Não é invisível? Essa prática de orar por aquilo que você não vê, não cheira, diz que nós temos uma natureza espiritual. Então, no momento que eu exerço oração diante de Deus, eu fortaleço a minha espiritualidade, independente de pedidos de oração. Gosto muito o que Jesus ensinou. Você vai no seu quarto, fecha a porta, fecha a janela, não precisa usar palavras. O teu pai que te vê em secreto, ele vai conversar com você, ele vai te responder. Amém? Mas perseverai. Não abaixe a guarda, tá? Não abaixe a guarda. Permaneça orando. A todo momento, orando. Juntos? Por que os necessitados da fé? Tem uns que são fracos na fé. A igreja tem pessoas fracas na fé, com certeza, tem pessoas fracas na fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, se me falha a memória, diz, vamos ler esse texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, se não me falha a memória, vamos lá ver. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, é isso aí mesmo, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Tem insubmissos na igreja. Consolei os desanimados. Depois ele diz, amparei os fracos. E sejais longânimos para com todos. Então, há fracos na igreja. E para esse nós precisamos acudir, ajudar. Olha, a igreja brasileira tem uma grande deficiência. O mesmo número de gente que entra por aquela porta, sai pelas portas do fundo. Tem uma coisa errada. E eu quero chamar a atenção de vocês. Nós não falamos que Cristo perdoa? Sim ou não? Nós não falamos que o sangue de Jesus purifica de todo pecado? Porque quando alguém de vocês pecam, já não tem valor nenhum mais? Que critério é esse? O mundano Jesus limpa, mas o santo que erra não limpa. Ué, que critério é esse? O viciado em droga, Deus limpa, mas o pastor que está pregando e erra, não limpa. A nossa grande dificuldade hoje é pegar pessoas que erraram na igreja e ficar lá na mesma igreja, porque os membros não querem eles na igreja. Participei de reunião que alguns homens disseram para a pessoa, o infrator, sem vergonha, descarado. Como é que você chama um irmão de sem vergonha? Fala para mim. É fácil saber como está a situação. Você quer ver uma coisa? Quem aqui não peca? Levante a mão. Se alguma mão levantar aqui hoje, é por dois motivos. Primeiro, que está dormindo. Ele acordou e não entendeu o que eu falei. Concorda comigo? E segundo, que é Jesus. Pode abraçar que é Jesus encarnado aí. Porque se não for Jesus, meu filho, todos nós erramos. Sim ou não? Então, meu filho, perdoa mais. Porque quando chegar a sua vez... E Paulo é claro sobre isso. Ele diz, olha, você que está de pé, cuidado... Então, antes de apontar o erro do outro irmão, cuidado. A igreja, ela não tem papel de juiz. Só Deus é juiz. Inclusive, nesse texto vai falar sobre isso. Sim ou não? A igreja não julga ninguém. A igreja não é advogado de ninguém. E a igreja não é detetive na vida de ninguém. Ninguém deve saber o que está acontecendo na minha vida.
Ninguém deve se levantar para conhecer a minha vida, saber se eu estou certo ou se eu estou errado. O mesmo acontece a mim em relação a vocês. Por quê? Porque nós acreditamos que há um espírito aqui dentro de nós, que chama Espírito de Deus. Amém? Tudo vê, tudo sabe, não precisa de nós. No momento certo, na hora certa, ele vai dirigir as vidas, com certeza, para algo melhor. Com certeza, para algo melhor. Não cabe a nós transformar a comunidade numa inquisição. Num lugar de julgamento. Uma tribuna de julgamento. Não é finalidade da igreja. Acudir os fracos. Caiu, dois ombros para levantar. Amém? Parou de orar? Estou aqui com você, nós vamos orar juntos. Parou de ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia juntos. Juntos. É assim que Paulo está pedindo que a comunidade se comporte. Juntos. O que significa isso? Permitir que pessoas entrem na sua casa. Receber de braços abertos. Eu sei que nos dias de hoje é tão difícil isso, concorda comigo? Há tanta malandragem por aí, gente, que não é fácil. Mas tudo bem, se a gente tem que tomar cuidado e vigiar em relação à malandragem, por que a igreja não foi na sua casa ainda? Por que você não recebeu alguém na sua casa ainda? Da comunidade? Por que não foi feito um culto na sua casa ainda? Está esperando o quê? A sua casa é sua ou é uma extensão do reino de Deus? Deus te deu essa casa para você morar ou para o nome dele ser glorificado aonde você mora? Eu preciso entender que o espaço que Deus me deu para me abrigar do vento, da chuva e do frio e do calor, aquele espaço pertence ao reino de Deus. Todos que entrarem lá devem ser bem recebidos, com liberdade. Conheço gente com mais de 30 anos de crente, que nunca ninguém da igreja pisou na casa deles. Porque não querem sujar o tapete que compraram. Tem medo das crianças fazer xixi no chão. Tem medo de quebrar os cristais. Peguei pesado agora, não? Não, que fecharam a cara, eu pensei que... É ou não é? Olha, gente... Não se iluda com isso aqui. Não se iluda. Palavra de coração para vocês, ó. Se a sua casa, olha, escuta o que eu estou dizendo. Se na sua casa as pessoas não se sentirem bem, não sentir a presença de Deus, se na sua casa eles não ouviram o evangelho, não receberam oração, aqui eles não vão receber. Porque aqui é um reflexo do que acontece na sua casa. Se você não ora lá, não ora cá também. Se você não lê a Bíblia na sua casa, você não lê na igreja também. Então isso aqui, gente, é fantasia. Isso aqui é fantasia se você não permitir que o reino de Deus te use lá na sua casa. Começa da sua casa para cá. O reino de Deus começa de lá para cá. Ou vocês acham que Deus fica aqui sozinho quando a gente fecha as portas? Ele fica aqui. Ô Espírito Santo, foi bom o culto hoje, não foi? Foi bom demais, né, Jesus? E aí, pai, a pena que falta ainda 7 dias para o próximo culto, né? E eles fecharam a porta. Então, deita lá, vou deitar um pouco aqui também. Quem sabe Isaías chega aqui, abre a porta e a gente vê Isaías. Não, quando a gente sai daqui, não fica nada aqui. Porque a gente leva tudo aqui, ó. Deus nos acompanha. A igreja não é isso. A igreja sou eu. A igreja é você. Amém? Deixa Deus usar o teu espaço. Seja hospitaleiro. Outro item. Abençoai a todos. Todos aqui quer dizer todos? Todos. Todos. Até aqueles que não merecem. A função nossa nesse mundo, volto a dizer, não é julgar. Mas todos merecem serem abençoados. O povo de Deus não amaldiçoa, gente. Há práticas no Velho Testamento que foram destruídas no Novo Testamento. O Novo Testamento não permite esse tipo de coisa.
A função do crente no mundo é ser bênção. Bênção para todos. Nós precisamos sempre fazer a diferença entre o pecado e o pecador. Pecado temos que odiar. Amém? Toda sorte de pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Qualquer pecado precisamos odiar. E o pecador? Amar. É isso aí. Pecador precisa ser amado. Abençoado. Ajudá-lo para que ele possa ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor. E quem sabe se salvar em Cristo Jesus, que é o nosso grande alvo, dar a eles o reino de Deus. Outro item. Alegrai-vos com os que se... Quem aqui se formou esse ano que passou? Alguém se formou? Formatura, teve formatura esse ano aqui? Quem se formou o ano passado? Ninguém se formou? Se formou, irmão? Como é que foi a recepção? Simples, mas boa. É meio xoxo isso aí, né? O irmão conseguiu um emprego. Como é que foi a alegria da igreja com o seu emprego? Falar em dízimo, em dinheiro, foi logo aqui, cara. Vocês estão percebendo que nós não estamos... A igreja não está alegre. A igreja não está alegre e ela não está festejando, eu costumo dizer, pequenas vitórias. Nós precisamos nos alegrar com pequenas vitórias, gente. Nasceu uma criança, nos alegramos com os pais, não é? Conseguiu um emprego, nos alegramos. Mas precisa externar isso. Uma igreja que externa sentimento. Sentimento que não é externado, para quem serve? Eu pergunto a vocês. Para quem serve? Então, se alegrar com os que se alegram, e o último aqui? E esse daqui? Meu filho, se lá em cima não estão cumprindo, chorai com os que choram. Olha, igreja, morreu alguém aqui na comunidade, toda comunidade precisa estar lá. Faleceu alguém na comunidade, não precisa ser conhecido seu. Não precisa ser uma pessoa distante. Está na comunidade, pelo menos na comunidade, esteja lá junto com os entes queridos. Não tem mensagem melhor do que você estar lá. Amém? Toma a frente. Faça o que é necessário fazer. Porque, gente, no momento da dor, não tem coisa melhor do que um ombro para chorar. E não engane vocês. As pessoas que entram por aquela porta não vêm aqui para me ouvir pregar. E nem ouvir o pastor Isaías. Elas vêm atrás de um ombro amigo. Elas já vêm chorando de lá para cá. Então o amor externado, o amor com compromisso, é a melhor mensagem evangélica que uma pessoa pode receber na vida. É a forma com que as pessoas são recebidas na igreja que faz com que elas permaneçam naquele grupo. Quanto maior for o amor, mais forte será o grupo. Quanto mais longe for o amor, mais rodízio terá na igreja. Mais gente entrando e gente saindo. Porque o ser humano quer ser amado. Essa é a verdade dos fatos. Sejais unânimes. O que é unânimes? Vai discutir um assunto? Discuta, dê a sua opinião, mas respeite a maioria. Não foi o que você pensava? Não tem problema. Abrace, lute, mas não saia fazendo divisão no corpo de Cristo. Nem precisa sair da igreja. Fica aqui, ajuda. Se a sua palavra for uma palavra de Deus, na hora certa, no momento certo, Deus vai fazê-la prevalecer. É muito importante eu que participo de um grupo, respeitar as decisões do grupo. Sejais unânimes. Vamos fazer um churrasco, Dia das Mães? Vamos. É churrasco. Não vamos dividir o grupo. A fazer uma festa para o Dia dos Pais, um congresso de mulheres, seja o que for. Vamos ser
unânimes. Eu me preocupo muito com isso aqui, por exemplo, no sentido, na minha região lá, ó. Tem um congresso dos velhos lá, da terceira idade. Os jovens não vão. Tem um congresso dos jovens, os anciãos não vão. O que vocês acham disso? Não é assim que acontece no mundo? Não seria bonito o mundo passar por aqui e falar assim, está escrito lá, congresso de terceira idade, e ver um bocado de rapazinho, 16, 18 anos, tudo aqui. Não seria um impacto? Porque o nosso reino não é desse mundo. A igreja não pensa como pensa o mundo. Se aqui a palavra de Deus está sendo pregada, é aqui que o servo de Deus quer estar. Independente se o congresso é voltado para a terceira idade, para os jovens, para as irmãs, para pastor, ou coisa parecida. Então, unanimidade é ser um nas nossas decisões e direções. Estar tranquilos com coisas humildes. Gente, isso que você tem no pé aí é o que você precisa. Você não precisa de um sapato de ouro. Você precisa ter um calçado para te proteger das pedras, do barro, enfim. O apóstolo Paulo está dizendo, viva uma vida simples, gente. Gente do céu, os crentes estão vivendo em boutique. Os crentes estão vivendo, quem vive em boutique não é crente. É o mundo que gosta de colecionar. Eu cheguei na casa de uma pessoa, ela tem um armário todo de fita evangélica, filmagem evangélica. Aí eu olhei tudo aquilo e falei, minha irmã, para que isso? Eu coleciono. Eu não entendi aquilo, rapaz. Como é que pode? O que tem de dinheiro gasto naquilo? Se aquele dinheiro tivesse sido revertido para a obra missionária, quantas almas poderiam receber a Cristo como Salvador? Então os crentes estão colecionando carro, colecionando roupa, colecionando coisas que não são simples, não servem para o dia a dia. Apóstolo Paulo disse, se você tem o que comer e o que vestir, meu filho, fique feliz. Essa é a mente do reino de Deus. Se nós investíssemos mais no ser humano e menos nas coisas, sobraria dinheiro para nós investirmos na obra de Deus. É isso? Por que trocou a televisão? Ah, não é por pastor, isso é porque é o seguinte, aquela era de 39 polegadas e essa aqui é de 40 polegadas. Não entendi essa. Quer dizer, a de 39 não resolvia? Não resolvia. Eu queria uma de 39. Esse pensamento de querer mais e complexo não vem do reino de Deus. Isso chama espírito consumista. E é o que o mundo está fazendo, né? O crente não vai na... Tem Casa Bahia aqui? Não tem Casa Bahia? Uma boa rede de magazine, né? Eu acho que é de eletrodomésticos, uma boa loja. Eu li a história do fundador da Casas Bahia, uma linda história, linda. Mas as propagandas da Casa da Bahia não devem me fazer sair da minha casa e comprar porque é em 10 prestações. Se eu não preciso, pode ser em 1000 prestações. Eu não preciso. Ah, comprei esse vestido por quê? Ah, em 10 vezes. Você precisava? Não, mas era em 10 vezes. Não entendi. Por que isso? Você não precisava. Não, e comprou. Por que não deu uma oferta missionária em 10 vezes, né? Não podia ter dado? Se ela não precisa, então ela gastou dinheiro aonde não precisa. Então, viver humilde, diz o apóstolo Paulo. Outro item. Não pensar que sabemos tudo. Gente, esse orgulho evangélico nosso é um perigo, né? Você chega alguém que não é crente aqui, e a gente fica achando que já sabe tudo, você não sabe nada, rapaz. Deus é mais do que você possa imaginar. Tem hora que é preciso ouvir as pessoas para nós aprendermos um pouco. Não é porque você é crente que você tem que falar tudo de Deus. Deixa as pessoas se expressarem também. Deixa as pessoas falarem também. Porque você ouvindo as pessoas, você vai conhecer o conteúdo daquela pessoa. Mas nós temos essa mania de grandeza. De achar que o poder está conosco, que a gente expulsa tudo em nome de Jesus, que ora e todo mundo fica curado, aceita Jesus para ganhar um apartamento na praia, aceita Jesus para ganhar um carro do ano, não é assim a nossa mensagem? Prosperidade?
Nós não sabemos tudo, hein? Nós não sabemos tudo. E eu gosto da palavra de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. É isso aqui, ó. Parece que Jó, todo final de semana, ia lá na igreja batista independente de Posse, na Galileia. E ele conhecia Deus dessa forma. Pastor Wilson falando e ele ouvindo. Um dia, a luta veio na vida dele, que ele teve que conhecer Deus, olho no olho. Aí a coisa mudou. Esse rapaz, eu não conhecia nada de Deus. Eu não conhecia nada de Deus. Quer dizer, eu preciso ser humilde, irmão, e entender que eu preciso ouvir também. Quem ouve mais, erra menos quando fala. Quem ouve mais, erra menos quando fala. Então, ninguém aqui sabe tudo. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Aquele tem música, aquele tem prosa, aquele tem versículo bíblico, aquele tem uma revelação de Deus. E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Não leve o mal a ninguém. Não somos mensageiros do mal, somos mensageiros do bem, mensageiro da paz. Outro item. Procura somente coisas dignas, coisas que possam acrescentar na nossa vida. Coisa que possa abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade. Tem uma conversinha fria ali, fuja dela. Tem algo esquisito ali, fuja daquela conversinha. Busque coisas dignas, coisas que dignifiquem as pessoas, que traz honra às pessoas. Não fique preso em coisas que denigre a imagem das pessoas. Não se preocupe, porque o mal nunca fica escondido, ele sempre vem à tona. Agora você não precisa ser um arauto dele, tá? E nem eu. Então deixe que Deus assuma o comando e a direção de sua igreja. Tenha paz com todos. Ele disse, enquanto for possível. Algumas vezes não é possível, né? O quanto estiver em vós, diz o apóstolo Paulo, nós lemos isso no texto. Tenha paz com todos. Todos aqui é todos. Todos. Seu vizinho, tenha paz com seu vizinho. Procure a paz com ele, não procure a guerra. Nós não somos mensageiros de guerra, somos mensageiros de paz. Não penseis em... Tem isso aqui não, né? Só no Paraná, né? Aqui não tem. Não vou nem comentar isso aqui, que aqui não tem, pastor Isaías. Não existe vingança aqui. Outro item. Tenha misericórdia do inimigo. Outro item. Use o bem para vencer o... Olha, se nós nascemos de novo, o bem está em nós. Então maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o crente não usa de um instrumento maligno para vencer. O crente não usa de um instrumento maligno para vencer. Ele usa o bem para vencer. Maior arma contra o mal é o bem. Algumas aplicações. Oscar Schindler, ele tinha um senso de dever aflorado em seu coração. Ou seja, se eu não acreditar que é meu dever tratar bem, não é meu dever cuidar bem das pessoas, eu não vou conseguir servir a Deus como deve ser. Sim ou não? Enquanto nós acharmos que é o grupo de lá que é responsável, que o pastor é responsável, que a comitiva tal é responsável, eu nunca vou crescer na graça de Deus. Mas eu preciso acreditar que é o meu dever. Se eu nasci de novo, é o meu dever fazer coisas boas, ter boas atitudes. É o meu dever. Oscar Schindler amava o ser humano, independente de sua raça ou importância social. A igreja precisa amar o ser humano, independente do que ele faz, do que ele é ou do que ele tenha. Não há em nosso meio nenhuma forma de separar ninguém. Não há seletividade no meio da igreja. Amém? Outro senso de Oscar Schindler. Ele expunha a sua coragem em benefício do próximo. Interessante. Por que a gente é valentão em relação a Deus, mas não é valentão em relação ao próximo? Me responda essa pergunta. Por que você defende Deus, mas não defende o próximo? Por que você defende Deus e não defende o próximo? Você já percebeu isso? Isso acontece comigo. A gente queria defender Deus. Deus precisa de defensor? Se Deus precisar de alguém para defender ele, não é Deus, sim ou não?
Mas eu preciso que você me defenda. Porque se alguém não me defender, eu morro. Então o ser humano precisa de defensores, não de acusadores. Quem acusa, diz a Bíblia, é o inimigo das nossas almas. Ele chama-se acusador. Mas eu preciso colocar a minha coragem em benefício do próximo. Olha, gente, eu estou vendo gente aí sendo advogado de Deus. Deus não precisa de nenhum advogado. Ele está muito bem antes de você e ele vai ficar muito bem depois que você for embora do planeta Terra. Sim ou não? Agora, o próximo, sim, o próximo pode sim mudar a história. Então, a forma com que eu me comporto diante do próximo pode levá-lo à salvação e pode levá-lo à perdição, porque ele não é Deus, ele é um ser humano. Oscar Schindler não se acomodava em sua zona de conforto. O que vocês acham disso? O que é zona de conforto? O que é zona de conforto? O que mais? O que é zona de conforto? Tá bom aqui, né? Time que tá ganhando. Não se mexe. Filosofia diabólica, né? Diabólica. Gente, se eu não sair da minha zona de conforto, eu não vou conseguir ser hospitaleiro. Eu não vou conseguir chorar com os que choram. Eu não vou, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, da minha casa, da minha tranquilidade. Se eu não pagar esse preço, eu não vou ser um crente relevante. O que mais atrapalha nós como cristão é essa acomodação. Nós colocamos Deus como capacho, como escravo nosso. Vai lá, Senhor, resolva. Vai lá, Senhor, e abençoa. Quando eu sou um instrumento de Deus na terra. Eu sou um servo de Deus na terra. Agora, o preço é sair da zona de conforto. Do outro lado da cidade tem alguém chorando. Você saia do lugar aonde você está. Pegue seu carro, pegue o ônibus e vá em direção àquela pessoa. É sair da zona de conforto. O mundo de hoje não quer pagar preço nenhum para nenhum ser humano. O homem que não conhece a Deus não reconhece o valor do ser humano. Cada um vivendo na sua ilhazinha, cada um vivendo na sua casazinha, no seu trabalhozinho. Ninguém quer sair da zona de conforto. O instrumento de Deus na terra chama-se igreja. Então, se as mensagens que ouvimos aqui, os estudos que nós ouvimos aqui, as músicas que nós ouvimos aqui, e as vezes que Deus fala conosco poderosamente aqui, não nos fazer sair da zona de conforto, questione a fé. Se tudo isso Deus faz conosco, e eu não saio da minha zona de conforto, questione a fé. Talvez eu ou você não passamos pelo novo nascimento. Estamos criando um mundinho nosso aqui, não acreditamos mais na existência do céu, não achamos mais que Jesus vai voltar, então criamos o nosso mundinho e o próximo que se vire. Porque se depender de mim, ele morre, diz o coração orgulhoso. Não? Zona de conforto. Pense sobre isso. Deus, me incomode. Eu acho que essa é a palavra mais coloquial. Me incomode. Não deixa eu cruzar os braços. Não deixa eu ficar sentado, parado. Que toda essa espiritualidade que eu recebo, quando estou na tua presença, sozinho ou com o teu corpo, faça-me andar, faça-me movimentar, faça-me ir em direção a quem precisa. Porque, gente, se nós não fizermos aquilo que o apóstolo Paulo falou, eu quero terminar com essa pergunta. Para que serve culto? Volta na lista de Paulo lá. Sede fervorosos no espírito, alegrai-vos na tribulação, perseverai na oração, acudi os necessitados da fé, exercei a hospitalidade, abençoai a todos, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sejais unânimes entre vós.
estar tranquilo com coisas humildes, não pensar que sabemos tudo, não leva o mal a ninguém, procurai somente coisas dignas, tenha paz com todos, não pensais em vingança, tenha misericórdia do inimigo, use o bem para vencer o mal. Se a nossa espiritualidade não nos mover para aquela direção, para que serve pregação de pastor domingo? Para que serve grupo de louvor? Chega aqui não sei que horas, 4 horas da tarde para ensaiar. Para que serve ensaio se não muda o coração do crente? Para que isso aqui, esse templo tão bonito? Ó? Eu conheci o primeiro templo de vocês, né? Como Deus abençoou, né? Mas por que tudo isso se não há uma expressividade lá fora? Cada crente não há uma expressividade lá fora. Para que isso? Eu pergunto a vocês. Não faziam os fariseus a mesma coisa? Os fariseus não cantavam melhor do que nós? E não pregavam melhor do que nós? Contudo, Jesus chamou eles de quê? Sepulcros bonitos por fora, por dentro ossos secos, em estado de putrefação. Olha, eu tenho medo que a igreja brasileira esteja já sendo comparada diante de Deus aos fariseus. Forte no exterior, fraco no interior. Forte na liturgia, fracos na missão. Perceberam que na lista de Paulo não tem coisas muito difíceis para fazer, né? Ele não está pedindo que você seja um grande pregador, não é? Que você saia por aí expulsando demônios. Vocês perceberam isso aí? Que não tem isso? Não tem. Não tem na lista de Paulo. E nem curar enfermo. Perceberam que não tem isso? Quer dizer, atos grandiosíssimos, vamos assim dizer, ele não colocou. Porque se eu não faço o beabá, como que eu posso? Se eu não faço o que é básico, como eu posso fazer o que é complexo? Se eu não consigo fazer um fundamento sólido, como que eu posso construir um prédio? Vamos orar? Orar por nós? Deixa a igreja brasileira nas mãos de Deus.